Então, depois de toda aquela despedida linda que eu tive, eu entrei pra dentro daquela salinha lá. E aí, primeiro eu passei pela Polícia Federal pra entregar os meus documentos, falando que eu tava viajando, que eu era menor de idade, que eu tava viajando sozinha. Depois disso, eu passei por aquele negócio que olha suas bagagens de mão e tal, pra ver o que tem dentro e tal. Aí depois eu entrei lá e fiquei esperando. E tinha um colega meu da mesma agência que eu que tava indo no mesmo voo que eu. Então isso me ajudou muito. Então, um pouco depois que eu cheguei lá, ele chegou lá também. Aí, a gente ficou lá sentado junto, aí a gente tinha os assentos no voo bem perto. Só que a gente acabou pedindo o pessoal que tava sentado com a gente pra trocar de lugar. Então a gente acabou sentando junto. Aí a gente meio que conversou e tal, mas como o nosso voo era à noite, a gente ficou mais. No começo a gente conversou bastante e tal, mas depois a gente acabou dormindo a viagem inteirinha. Toda. Inteirinha. Ah, depois disso, ah, depois disso, o que aconteceu? Depois disso, nós chegamos em Miami. E eu lembro que meu pai tava meio preocupado com essas. Sei lá como é que eu ia chegar lá, o que, que eu ia fazer. E eu também tava. Então, ele perguntou à mulher do que tava fazendo meu check-in e a única coisa que ela me falou foi: segue todo mundo, só segue o fluxo. E foi isso que eu fiz, totalmente. Eu saí do avião e pra onde que o povo tava indo, eu fui também. Fui seguindo o fluxo e acabou que a gente chegou como se fosse era num lugar, era como se fosse uma estação de metrô e tal. A gente pegou como se fosse esse metrô. Aí, aí a gente chegou na imigração. Só que a gente ficou, tipo, numa boa. Tipo, tava todo mundo correndo pra entrar no metrô e tal. Então, como tava lotado, a gente foi só esperando, deixando todo mundo passar na frente. Tipo, ó, mano, o que que tem, né? A gente vai chegar lá do mesmo jeito e tal. Só que aí, quando a gente viu, a gente chegou na imigração e a fila tava gigantesca. Tava enorme. Então, como isso aconteceu, nós ficamos horas e horas e horas. E aí a gente achou uma outra menina brasileira também, que era colega desse menino que tava comigo. Aí a gente ficou lá conversando o tempo todo. E aí quando eu cheguei na imigração, eu achava que meu inglês era maravilhoso, né? Até que eu cheguei dentro do avião. Porque a partir do momento que você entra no avião, a aeromoça já não conversa mais em português. E eu achei que era só quando eu chegasse nos Estados Unidos. Não. Então, foi. Eu já comecei a ficar assustada, né? Aí eu tinha que preencher o papel, eu fiquei cheia de dúvida e, nossa, foi horrível. Mas acabou que no final deu tudo certo. Mas aí eu cheguei na imigração e a mulher começou a falar, tipo, ah, porque. Mentira, nada disso. Tá. Aí eu cheguei na imigração, aí a mulher pediu meus papéis, aí eu entreguei. Aí ela fez umas perguntas e tal, só que eu vi que, tipo, eu tava demorando muito mais que todo mundo. Aí ela pegava o seu digital, tirava uma foto e tal, pedia um tanto de documentos, eu ia entregando e tal. Aí ela demorou e tal, e eu tava ficando muito assustada, e eu não conseguia, sei lá, conversar direito. Ela falava as coisas, pedia pra ela repetir o tempo todo. Foi. E eu tava muito nervosa. Eu tava vendo que, tipo, meus amigos, tipo, a gente entrou quase na mesma hora. E eu vi que eles todos tinham saído já. E eu tava pra trás. Então eu falei assim, nossa, depois que eu sair dele também, o que, que eu vou fazer? Aí, eu. Aí ela demorou um tempão e tal. Mas aí no final, só acabou no final, ela só. Ah, então tá, me passou. Aí quando eu saí, eu tava muito perdida, eu não sabia pra onde ir. E eu encontrei com uma menina que eu vi ela desde a hora que eu entrei naquela salinha no aeroporto de Belo Horizonte.
E eu vi que ela parecia intercambista também, mas eu acabei nem conversando com ela e tal, e ela tava no mesmo voo que eu, mas eu também nem vi ela dentro do voo. Aí acabou que na hora que eu saí desse lugar, ela saiu na mesma hora que eu, ela também tava super perdida. Aí ela veio conversar comigo, aí a gente acabou se ajudando. Aí, é, a gente chegou lá, era tipo umas 6 horas da manhã, no aeroporto de Miami. E, é, aí a gente tinha, aí eu iria, depois do aeroporto de Miami, eu ia pro aeroporto de, aí eu ia pra Los Angeles e ela ia pra Dallas. E, o que aconteceu? A gente tinha voos, a gente chegou lá 6 horas da manhã e o nosso voo era tipo 10 horas da manhã. Então a gente ia ficar esperando lá muito tempo. Mas o bom era que, tipo, o voo dela era, tipo, 10h20 da manhã, eu acho que o meu era 10h40. Então, tipo, aí hoje a gente achou primeiro o meu lugar, mas aí eu fui com ela até o lugar que o voo dela era, depois eu voltei pro meu lugar e embarquei. Mas, tá, aí na hora que a gente começou a conversar, a gente achou o lugar que a gente tinha que ir. Aí a gente pega a nossa bagagem de novo, em Miami. Aí a gente pega a bagagem de novo e entra numa fila. Na hora que eu entrei nessa fila, ela passou primeiro que eu. E aí o cara começou a me perguntar de um papel com um carimbo. E eu não entendi o que ele tava falando. E ele viu meu passaporte, viu que era do Brasil. Mas ele tava conversando comigo em inglês e ele viu que eu não tava entendendo direito o que ele tava me perguntando. E ele tava falando, tipo, super rápido. E eu não entendi o que ele tava me perguntando. Aí ele começou a falar espanhol também, super rápido. Eu falei assim, tipo, não entendo espanhol. Please don't talk to me like that. Aí ele começou a falar em espanhol, eu fiquei tipo, what? Aí, foi horrível. Mas aí, depois de muito tempo, eu entendi que tava que um dos meus papeizinhos eu precisava ter entregado na imigração. E eu não entreguei. E a mulher também não me pediu. E ela precisava ter pegado esse papel e carimbado. Eu acho que provavelmente foi por isso que ela demorou tanto tempo comigo lá. Só que eu não entreguei porque eu não sabia que eu tinha que entregar. E ela também não me pediu. Aí ficou, tipo, difícil, né? Aí quando eu cheguei nessa filinha, eu tinha que entregar esse papel carimbado. Aí eu entreguei o papel sem carimbo. Tipo, aí ele começou a me perguntar. Eu falei assim, tipo, não sei. Aí ele só pegou e me mandou. E, tipo, aí, tipo, ele só me mandou pra outro lugar. Ele me passou pra um cara lá e o cara me mandou pra um lugar. Na hora que eu entrei nesse lugar, era um lugar enorme, uma sala enorme, cheia de fileiras, assim, e um tanto de gente com o cara revistando as malas deles e abrindo as malas e virando tudo. Aí eu já comecei. Aí eu já fiquei louca, né? Aí eu tava já morrendo de medo. Aí eu falei assim, nossa, agora ferrou. Porque, é. Primeiro, nem arrumei minha mala porque eu não sabia como é que eu ia fazer caber tudo que veio dentro dela. Ou seja, minha mãe arrumou minha mala e fez caber tudo. Aí eu comecei a ficar morrendo de medo. Eles abriram minha mala, revistar e tal. Aí o cara só pegou, tipo, meu papelzinho e começou a mostrar pra um tanto de gente, falar que tava sem um carimbo e tal. Aí todo mundo começou. Aí os caras tudo começaram a olhar lá e tal, ver o que tava de errado. Aí depois de muito tempo, eu só olhando, eu já morrendo de medo, eu tava, tipo, eu já tava quase implorando só pra eles me mandarem de volta pra casa. Aí, aí ele só voltou assim pra mim, me deu o papel e falou assim, pode voltar, você pode sair por ali que você vai sair no mesmo lugar que você veio e aí você pode seguir em frente. Você, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você só esqueceu de ter carimbado isso daqui, mas não tem problema não, a gente já carimbou, a gente já assinou aqui. Eu falei assim, nossa, que alívio. E aí, quando eu saí nessa portinha que ele mandou sair, a menina tava me esperando lá. Ela, não sei como é que ela conseguiu me achar, ela tava me procurando e aí ela acabou me achando, por muita sorte. Aí a gente se achou, aí a gente tinha que entregar nossas malas de novo em outro lugar, que nesse lugar, em Miami, você entrega suas malas e aí você só pega no seu destino final. Então, tipo, em Los Angeles eu não teria que pegar minhas malas. Aí
Beleza. Aí depois disso, a gente começou. Aí tá, a gente fez isso. Aí a gente começou a andar, achar um lugar pra sentar, procurar um banheiro pra trocar de roupa, sei lá. Aí depois a gente também começou a procurar telefone pra gente poder ligar pra casa. E, sinceramente, eu achei que eu ia entrar no avião e já desabar a chorar. Não fiz isso, não aconteceu, porque eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu não conseguia chorar. Não sei porquê. E aí, uma das poucas vezes que eu chorei de verdade foi quando eu liguei pra minha mãe e eu vi que eu já tava nos Estados Unidos, que eu não tava voltando por um ano. Aí eu comecei a chorar, mas passou. Mas aí, eu só conversei com ela rapidinho, falei que tava tudo bem, que eu não sei o que que tem, que depois a gente conversava mais e tal. Eu falei que eu tava com essa menina que tava ajudando, sabe? Eu tava com alguém e tal, ainda mais nesse tempo que a gente tinha que esperar tanto. Aí a gente só ficou sentada por horas e horas depois lá, esperando, a gente andou pelo aeroporto. Mas foi basicamente isso. Depois disso. ah, Aí tá. Aí a gente achou o meu lugar de embarcar pra Los Angeles primeiro. Aí eu já sabia onde que era. Aí a gente achou o dela, aí ela embarcou, a gente se despediu e tal. E depois acabou que eu nunca mais achei nada dela, tipo, Face, nada disso. Eu queria ter achado, mas nunca achei. Aí, depois disso, é, ela. Aí tá, ela embarcou. Aí eu voltei e embarquei um pouco mais cedo e tal. Eu fiquei lá livre esperando. Aí eu embarquei pra Miami. Não, pra Los Angeles. Aí eu embarquei pra Los Angeles. Aí eu entrei dentro do voo. Aí tinha o cara que tava sentado do meu lado. Eu acho que ele era uruguaio, não sei. Aí ele perguntou se eu falava, perguntou de onde que eu era, eu falei, ele perguntou de onde, e tipo, eu tava, não sei se era porque eu tava nervosa, que eu não conseguia falar inglês, eu não sei, eu sei que eu tava uma merda. Aí, o cara perguntou de onde que eu era e tal, ele perguntou se eu falava inglês, eu falei assim, tipo, tô tentando, né? Aí, o cara, só porque eu falei que era do Brasil, o cara começou a falar espanhol comigo de novo, eu falei assim, você tá me tirando, né? Que palhaçada, esse povo tá achando que eu sei espanhol, né? Eu não sei espanhol, não falo espanhol, falo português no Brasil. Isso já tava me irritando. E o problema é que o cara, ele falava, tipo, metade da frase em inglês e a outra metade em espanhol. Era, tipo, uma palavra em inglês e uma palavra em espanhol. Uma palavra em inglês e uma palavra em espanhol. Tipo, e ele não falava rápido. Aí eu fiquei, tipo, não tô te entendendo. Aí eu só falava, oh yeah! E dava uma risadinha. E foi basicamente isso os primeiros meses do meu intercâmbio, quando eu não entendi alguma coisa que eles me falarem. Tipo, se me falasse alguma coisa que eu não entendia, eu falava assim, what? Aí a pessoa repetia, aí eu falava assim, what? Aí a pessoa repetia, já perdendo a paciência, né? Aí, oh, yeah! Eu dava uma risadinha assim, mas eu não tinha entendido nada. Mas, então aí essa viagem demorou umas 6 horas, mas, tipo, na minha viagem de Miami, de Belo Horizonte pra Miami, eu não consegui dormir direito. E eu também não dormi direito nessa, mas, tipo, eu tentei, tipo, dormia, acordava. Mas tá, né? Mas aí depois, nessa eu também assisti um vídeo, não, um filme, que isso também ajudou bastante. Aí eu assisti um filme e tal, que foi bom pra mim, tipo, pra passar o tempo. Aí eu cheguei em Los Angeles. Aí eu tava, tipo, eu tinha que comer, porque eu não tinha comida. E a comida no avião tava horrível, no avião de Belo Horizonte pra Miami. Nossa, horrível. Então, tipo, isso, quando eu cheguei, isso já era, tipo, outro dia, tipo, já tinha praticamente um dia que eu tava viajando, sei lá. E eu não tinha comido nada. E eu tava tão nervosa que eu não procurava lugar pra comer. Eu só procurava os lugares que eu tinha que entrar pra pegar meu avião. Porque eu ficava preocupada de não achar e perder o avião. Então, foi isso. Então,
E aí, depois disso, aí eu cheguei, só que, tipo, a minha viagem de Los Angeles pro meu aeroporto de Fresno, que é a cidade, tipo, grudada na minha cidade, que é Clovis, tava. Já era bem. Tipo, eu não tinha que esperar tanto tempo. Mas aí ainda tive que esperar um tempinho. Só que aí eu tinha que pegar um ônibus para chegar numa outra parte do aeroporto, para chegar nesse lugar que eu ia embarcar para Fresno. Só que eu não sabia se eu tava pegando o ônibus certo, eu não sabia se estava certo eu estar pegando esse ônibus ou se eu tava errada. Então eu tava, tipo, muito com medo de estar indo pro lugar errado e tal, mas aí acabou que eu fui pro lugar certo. Aí eu fiquei lá esperando provavelmente uma hora. Eu fiquei esperando lá, tipo, uma hora mais ou menos, eu acho. Aí também entrei no avião horrível. Pior avião que existe. Todo mundo aqui fala. Meu host deve, tipo, toda hora que ele tem que viajar de avião, tipo, que é uma viagem, tipo, de Fresno pra algum lugar perto, é esse avião minúsculo, horrível. Que você não cabe, aí você não consegue andar no avião, o avião é minúsculo. Aí você não cabe, a cadeira é pequena, horrível. O bom é que, tipo, era. Ai, não lembro quantos minutos. Menos de uma hora, isso eu tenho certeza. Era menos. Era tipo. Era tipo uma hora. Então, tipo, não foi tão doloroso assim ficar dentro desse avião, porque não foi tanto tempo. E eu já tava começando a ficar, tipo, eu tava nervosa, mas também tava começando a ficar animada, que eu tava quase chegando e tal. Queria conhecer a família. Então, aí eu cheguei. É, é, aí depois, quando acabou esse voo, eu cheguei e aí na hora que eu saí, na hora que eu cheguei na hora que eu. Aí eu achei um cara muito bacana, que ele saiu do mesmo voo que eu. Aí ele me viu que eu tava meio perdida, ele falou assim, você tá procurando um lugar de pegar suas bagagens? Eu falei assim, aham. E ele era super bacana. Aí ele falou assim, ah, me acompanha aqui, eu tô indo também pro mesmo lugar, eu vou te mostrar onde que é e tal. Aí eu falei assim, ah, então tá. Aí ele ficou tentando conversar comigo, super paciente. Perguntou de onde que eu era, o que, que eu tava fazendo, se tava indo só visitar e tal. É, aí ele, tipo, ele teve maior paciência pra falar inglês comigo, até eu entender, até eu conseguir responder ele e tal, tipo, foi muito bacana. Aí na hora que ele chegou no lugar, ele também foi pegar as malas dele e aí, também na mesma hora que eu cheguei lá, eu já vi a minha host family, que eu achei que era a minha família pro tempo todo aqui. Só que o que ninguém me avisou e que eu não sabia era que eles eram só uma família temporária. E eu não sabia disso. Mas isso é uma longa história que eu vou contar no próximo vídeo. Então, é isso, foi isso. Aí na hora que eu cheguei lá, eu já vi elas e elas eram super bacanas, então eu já fiquei tipo super feliz que elas eram muito bacanas, me trataram super bem, foram uma gracinha. Elas tinham um presente pra mim na hora que eu cheguei e tal, um chaveirinho com meu nome muito fofo e com o nome da cidade e tal, muito fofo. Aí elas foram, tipo, super fofas comigo, aí elas começaram a falar, ah, e aí, você tem... Tipo, aí começaram a perguntar, começaram a falar da cidade, como é que era e tal. Começaram, tipo, foram muito bacanas. Então, é isso pela parte do aeroporto. Fiquei muito nervosa, mas valeu a pena e deu tudo certo no final. E no próximo vídeo eu vou contar sobre as minhas primeiras semanas aqui, sobre a primeira família e talvez sobre a troca de família também. Então é isso.